No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre o Ho'oponopono, então se você gosta desse tema, vem comigo nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu novamente fora de casa, num cenário diferente. Pode ser que aqui tenha mais barulho, até coloquei um fone aqui para abafar o barulho, acredito que vai funcionar. Aqui o microfone dá uma abafada, né, nos barulhos externos, e pode ser que tenha gatos passando, miado de gato, mas o importante é não deixar de fazer um vídeo aqui para vocês, né? Não é só porque eu não estou em casa, eu sempre tento dar um jeitinho aqui de manter o nosso compromisso de 2 vídeos semanais. Então hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre o Ho'oponopono. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, resolvi também trazer em formato aqui de vídeo as dúvidas que apareceram, porque são dúvidas recorrentes que sempre aparecem aqui no canal também, tá? Então se você tem alguma dúvida aí sobre o Ho'oponopono, pode ser que eu responda nesse vídeo, e se eu não responder, pode deixar também nos comentários. Quem sabe eu te respondo ou faço um outro vídeo explicando. Então vamos à primeira pergunta, que é a seguinte: quantas vezes devo repetir as frases? Muitas pessoas ensinam o Ho'oponopono você repetir as 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Muitas pessoas falam que a gente tem que praticar 108 vezes. Mas você não precisa praticar 108 vezes, tá? Então, assim, não é que está errado se você praticar 108. Você pode fazer dessa forma? Pode, porque cada um faz daquela forma que se conecta mais. Porém, é importante você saber que não é necessário você fazer 108. E aí muitas pessoas falam assim: mas Cris, se eu não faço 108, eu sinto que não funcionou a prática. Então, é isso que não pode, tá? Você achar que não funcionou se você fizer menos. Porque você vai tá fazendo o Ho'oponopono original se você não fizer 108. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. O número 108 é considerado um número sagrado em algumas culturas lá no Oriente. E é repetido, eles repetem mantras, né, com japamalas, com esse número 108, para se potencializar ali a repetição dos mantras. E aí alguém um dia falou assim: por que não repetir o Ho'oponopono de forma mântrica? E aí juntou as duas coisas. Por quê? Isso é uma prática do Oriente que eu falei para vocês. Só que o Ho'oponopono, ele é uma técnica que nasceu no Ocidente, tá? Então, Ocidente no Havaí e Oriente 108. Então, são lugares opostos do mundo, nem são originais da mesma coisa, tá? Então, assim, o Dr. Hewlett, a Morna Simeona, que foram quem ensinaram o Ho'oponopono para a maior parte do mundo, que foram muito importantes aí por disseminar ele pelo mundo, eles não faziam dessa forma, tá? Então você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que se você não fizer 108, não é que não vai funcionar da mesma forma, tá certo? É o que eu falei para você: se quiser fazer 108, não está errado, mas é uma coisa que foi inventada, incrementada no Ho'oponopono. Então, quando você fizer as 4 frases menos vezes, vai estar funcionando do mesmo jeito. E aí, então, quantas vezes eu devo repetir? Quantas vezes você quiser. Porque é até você sentir que tá bom, até você sentir que ficou em paz, que deu uma tranquilidade. Às vezes, você vai repetir uma vez as 4 frases e vai funcionar, tá? Se você fizer 100% conectada, entendendo o que você está fazendo. O que você está fazendo quando você está praticando o Ho'oponopono? Você está pedindo que o divino limpe em você as memórias que causaram as situações negativas. Então, colocando essa intenção: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Colocando essa intenção de limpeza, já vai estar funcionando, não importa quantas vezes você faça. E entendendo também as 4 frases, você está dizendo isso para quem? É como se você estivesse dizendo para você mesmo, na frente do espelho, ou para a divindade te ajudar a se perdoar, né? Por que a gente pede perdão? Porque muitas vezes a gente se culpa, né, por situações. Se a gente sabe que cria a realidade, a gente acaba se culpando às vezes. Então você pede perdão para si mesmo. Você diz eu sinto muito. Quando você diz eu sinto muito, você está reconhecendo que tem aquela memória. Por favor, me perdoe, para você se perdoar, porque você não sabia que tinha aquilo. Eu me amo, porque aí o amor, ou eu te amo, que é como se fosse eu me amo, né? Porque o amor, ele transcende todos os outros sentimentos negativos. E aí você também, é como se você estivesse dizendo assim: eu me amo, independente de ter criado essa situação. E eu sou grata, ou grato,
pela oportunidade de libertar essas memórias. Então, se você fizer uma vez entendendo isso, o Ho'oponopono vai funcionar. Mas aí, como eu falei, você sente quantas você tem que fazer naquele dia. Às vezes, eu pratico uma, às vezes eu pratico duas, às vezes eu pratico bem mais de 108, às vezes eu pratico 108. Então, a gente vai sentindo ali. Porque eu já incorporei o Ho'oponopono na minha vida diária, até sonhando eu faço Ho'oponopono, gente. Quando acontece alguma coisa ruim no sonho, eu começo, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Então, assim, eu fico o dia inteiro fazendo. Com certeza eu faço muito mais que 108. Mas quando eu vou parar ali para fazer a minha prática diária, eu não faço 108, muitas vezes menos, tá bom? Então você sente aí quando você deve fazer. E aí até teve uma pessoa que perguntou que, assim, só pode fazer as 108 vezes? E aí já está respondida, né, essa pergunta, porque se você não fizer 108 vai funcionar da mesma forma. Então sim, pode fazer mais ou menos quantas você quiser. Próxima pergunta: como saber se as memórias estão sendo limpas? Elas sempre estão sendo limpas, contanto que você entenda o que está fazendo, né, conforme eu falei, elas sempre vão estar sendo limpas. Só que nem sempre você vai perceber isso, tá certo? Você às vezes vai começar a perceber ou catarses, ou você vai começar a perceber mudanças na sua vida, mudanças boas, às vezes catarses que não parecem boas, mas que depois são boas. Você vai começar a perceber que você vai ficando mais calma, mais tranquila, ou aquela coisa que você estava pedindo para limpar começa a se resolver, começa a se modificar. Então são alguns sinais aí que você pode ter que o Ho'oponopono está funcionando. Até tem um vídeo falando mais sobre esses sinais que eu vou deixar aqui nos cards na descrição para vocês. Mas basicamente é isso, você só precisa confiar na limpeza, você não precisa saber se está funcionando, se não está, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa só fazer a limpeza e confiar que o divino está fazendo a limpeza em você. Próxima pergunta: quanto tempo o Ho'oponopono demora para dar resultado? Então, o resultado é uma coisa muito relativa, porque tem a ver com essa pergunta que eu acabei de responder. Porque o intuito do Ho'oponopono é limpar memórias, limpar as memórias negativas que ficaram armazenadas na nossa mente consciente e subconsciente. Então, o que é ter resultado, né? Resultado do Ho'oponopono é a limpeza. E isso você consegue já de imediato. Quando você começa a fazer a prática, você já iniciou a limpeza. Agora, o resultado, vamos dizer assim, o que acho que as pessoas querem saber nesse caso é quando que ela vai começar a ver a vida dela melhorar, né? Não tem como dizer isso, gente. Até porque dentro da filosofia do Ho'oponopono, o Dr. Hugh Lane nos diz que nós não devemos fazer com expectativa de que as coisas mudem. A gente só deve fazer a limpeza. E conforme a gente for fazendo a limpeza, a gente vai atingindo o nosso estado zero, que é a nossa conexão com a fonte criadora. E nesse estado de conexão com a fonte criadora, tudo melhora na vida. Então, como consequência dessa limpeza, você vai ver as coisas mudando na sua vida. Só que você não pode ter pressa. E aí, como eu vou dizer quanto tempo vai demorar? Não tem como responder isso. Porque para cada um vai ser um tempo diferente. Cada um é único, não é verdade? Então, para mim pode demorar um dia para uma coisa e pode demorar um ano para outra coisa. Para outra pessoa, ela vai ter uma experiência completamente diferente. Então, por exemplo, o Dr. Hugh Lane, quando os pacientes se curaram lá do presídio, né? Pacientes criminosos, que ele foi trabalhar lá como psicólogo, e ele não fez um tratamento tradicional com esses presos, com esses criminosos. Ele trabalhou dentro dele, ele fez o Ho'oponopono, praticou o Ho'oponopono, mas ele não fez com a expectativa de melhorar eles, de mudar eles, de esperar que eles mudassem. Ele não esperava isso. Ele só limpou dentro dele, as memórias que ele compartilhava com os pacientes. Então, o que em mim ele limpava? O que em mim faz com que esse fulano seja assassino? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Confiando que a divindade ia limpar dentro dele o que fazia com que aqueles criminosos tivessem cometido crimes horríveis. Porque, gente, sempre que aquilo está na sua vida, você compartilha das mesmas memórias. Então ele entendeu, se eu fui chamado para trabalhar nesse lugar, é porque eu tenho essas memórias que eu compartilho com eles.
às vezes ele nem sabe que memórias são, tá no inconsciente dele, né? Quando a gente olha, às vezes a gente pensa assim, imagina, eu vou compartilhar a memória com um criminoso, mas se aquilo está na sua vida, é porque alguma memória, não é que você faz aquilo também, não é que você já fez aquilo também, mas alguma memória você tem lá no seu subconsciente que faz com que você tenha entrado na vida daquelas pessoas. Então o Dr. Hughley limpou dentro dele e aí depois, sei lá, de um mês ele começou a ver uma pequena melhora nos pacientes. E aí, aos poucos, eles foram sendo liberados porque eles ficavam em camisas de força, eles não eram liberados para nada antes. Aos poucos eles foram sendo liberados para tomar sol, eles foram ficando mais e mais tranquilos, eles eram extremamente violentos. E no prazo de 4 anos, o presídio fechou, né? Aquela ala de pacientes criminosos fechou porque os presos foram sendo liberados. Eles foram ficando mais e mais calmos, eles foram se curando através da cura do Dr. Hughley, através da prática do Ho'oponopono do Dr. Hughley. Então, quanto tempo ele esperou? 4 anos. Em quanto tempo ele começou a ver os resultados aparecerem? Uns 15 dias, um mês? Não me lembro ao certo agora, tá? Mas demorou um pouquinho, não foi assim de imediato. Acho que 15 dias não, acho que pelo menos um mês ali, 2 meses, 3 meses. Eu não me lembro ao certo, mas tem essa informação lá no livro Limite Zero, tá? Para quem tiver curiosidade aí, ele narra um pouquinho mais dessa experiência. E aí, lembrando, ele não fez com expectativa de mudar as pessoas. Então não é para você fazer com expectativa de ver o resultado. É para você simplesmente fazer a limpeza e se conectar com a fonte criadora, com os melhores sentimentos, com a sua melhor versão, e aí você vai, aos poucos, melhorando mais e mais a sua vida. Próxima pergunta, qual Ho'oponopono para limpar crenças limitantes? Eu acredito que ela fez essa pergunta porque tem várias formas de se praticar Ho'oponopono. Tem as 4 frases, que é a mais conhecida, né? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Você repetir essas frases para praticar a limpeza. E também tem a oração original, tem as orações do Ho'oponopono, tem as ferramentas, então tem várias formas ali de você praticar. Se você não conhece, eu tenho uma playlist aqui no canal, depois você assiste, tá? Eu vou também deixar nos cards na descrição. Mas aí, não tem uma coisa assim, ó, pra isso você faz assim, pra aquilo você faz assado. Até tem algumas recomendações, né, porque o Dr. Hughley trouxe algumas ferramentas, ferramenta Seaport, por exemplo, que ele fala que é bom pra você colocar em aparelhos eletrônicos. Mas não só, nunca fica limitado só aquilo, entende? Por mais que tenham algumas recomendações, por exemplo, essa Seaport, ele recomenda que você coloque no celular, na televisão, para você compartilhar, limpar as memórias que compartilha com seus aparelhos. Só que não precisa se limitar a isso. Você pode usar a Seaport espalhar pela sua casa, você pode usar com qualquer intenção. Você pode usar para qualquer coisa. Então, todas as formas, por mais que elas tenham recomendações específicas, você pode usar todas para tudo. Então, o Ho'oponopono, ele é também para limpar crenças limitantes, porque o que o Ho'oponopono chama de memórias são as informações negativas que estão no nosso subconsciente. E uma parte dessas informações negativas são as crenças limitantes. Então, você pode usar o Ho'oponopono, sim, para limpar as crenças. É só você intencionar. Tem 2 formas de você praticar, na verdade. Você pode colocar uma intenção, ou você pode não colocar intenção nenhuma e simplesmente deixar que o divino resolva por você. Por exemplo, vamos supor que eu quero limpar a crença limitante em relação a dinheiro. Eu posso colocar essa intenção: divindade, limpa em mim as crenças limitantes que eu tenho sobre dinheiro. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Repetir as frases, usar as ferramentas, as orações, da forma que você quiser, colocando a intenção. Ou eu posso simplesmente praticar e falar assim: divindade, limpa em mim tudo o que precisa ser limpo. E aí a divindade vai saber o que precisa ser limpo. E você não precisa necessariamente falar essa frase que eu estou falando, tá? Divindade, limpa em mim. Mas é o que você está pensando, é a intenção que você está colocando, né? Então, se você quiser falar a frase também, eu gosto de falar, né? Então, antes de repetir as 4 frases, eu gosto de falar: divindade, limpa em mim o que precisa ser limpo. Limpa em mim as crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre o amor. Limpa em mim as memórias que eu compartilho com fulano, as memórias que eu compartilho com o meu trabalho, as memórias que eu compartilho com o dinheiro. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E aí vou repetindo, até eu me sentir em paz. Bom, então essas são as dúvidas aqui respondidas de hoje.
Lembrando que você pode deixar também a sua dúvida nos comentários, caso eu não tenha respondido. E deixa aqui o seu joinha também, né, se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Se inscreve no canal também, caso você não esteja inscrito ou inscrita ainda. E também lembrando que agora, né, que você acabou esse vídeo, tem uma playlist aqui sobre Ho'oponopono. Você pode dar uma olhadinha lá nos vídeos que te interessam, dar uma olhadinha nas ferramentas que você não conhece ainda. E se quiser entender melhor um pouquinho também sobre a técnica e as orações, as ferramentas, tá tudo lá na playlist, tá bom? Então um abraço e vejo você no próximo vídeo.